Já ouviram falar do famoso capim-açu? Não? Então vem com a gente! Agronorte, informando o homem do campo. Olá pessoal, me chamo Priscila Santos, consultora da AgroPrime, e hoje estamos em Bom Jesus, Tocantins, 70 quilômetros de Marabá. E vamos apresentar para vocês o capim-açu, o famoso capim-açu. Hoje a gente vai bater um papo com o Thiago, que é produtor rural, é o responsável pelo capim-açu, além de ser técnico agropecuária. Thiago, fala um pouco da tua experiência com capim-açu. Bom, Priscila, um dos fatos que a gente enfrenta aqui dentro da propriedade, na época do verão, é a questão da seca. Mas, porém, como você trouxe essa proposta para a gente de implantar o capim-açu, eu acredito que seja uma das grandes vantagens, ou seja, uma alternativa na época do verão. Que a gente vai ter uma outra alimentação para poder suprir a questão da alimentação do gado, né? Que não vai deixar faltar nenhum tipo de nutrientes. E, ou seja, que na época do verão também é aquela questão, né? Que o leite abaixa ou aumenta, mas como a produção de leite ela diminui, ou seja, tendo essa questão de ter alimentação para suprir na época do verão, a gente vai ter um ganho, porque a produção não vai cair. Muito bacana. Thiago, tem alguma técnica diferenciada que você utilizou? Utilizou adubo orgânico, adubo químico? O que vocês preferiram utilizar para deixar esse capim dessa forma que a gente se encontra? Na verdade, o plantio ele foi feito com adubo todo orgânico. A gente já pensou na possibilidade de fazer uma adubação química, mas porém o rendimento dele está sendo favorável com o adubo orgânico e eu acho que não tem necessidade de trocar o adubo. Thiago, fala assim, o que você percebeu que pode diferenciar o capim-açu dos outros capins, do napier, do capim roxo, do capim elefante? Qual é a diferença dele? O que você consegue destacar que o capim-açu tem e os outros capins não têm? Primeiramente, Priscila, eu tive uma percepção que ela tem um alto teor de massa verde em questão aos outros capim, e tem uma grande vantagem, que ele tem poucos pelos. Essa questão de alergia, quando a gente vai tratar do gado, não dificulta o tratamento que você vai utilizar no coxo, entendeu? E já os outros capim, ele não tem uma quantidade de matéria seca, ele tem mais uma questão de fibra, ou seja, o gado ele come porque ele tem necessidade na época do verão. Só que não é uma coisa interessante, porque o animal ele precisa ter um certo palatabilidade, né? Exatamente. Outro fator interessante é que o capim-açu ele se destaca, né? Além dessa capacidade de produzir massa verde, é um capim que ele tem uma produtividade de 30% a mais comparado ao capim elefante, ao napier roxo, entre outras espécies. Thiago, o que mais interessante no capim-açu é esse teu capim aqui que está com quanto tempo? Aproximadamente 2 meses, Priscila. 2 meses, você tem 1,60 m, ele está chegando a quase 2 metros de altura. Isso. Então o que a gente percebe? Além dele ter utilizado uma adubação orgânica, né, que favoreceu esse crescimento abundante desse capim, e esse capim ele tem uma resposta tão interessante que, 60 dias apenas ele já está com uma altura de quase 2 metros. Então o primeiro corte, Thiago, vai ser realizado com o quê? Com 90 dias? Isso. A gente está pensando em fazer com 90 dias e depois fazer outra rebrota, porque a intenção daqui da propriedade é a seguinte, é você ter alimento para poder fornecer na época do verão. Thiago, a gente sabe que existem várias formas de fornecer esse capim. Vocês já montaram a estratégia de como é que vai ser esse fornecimento no período seco? A gente vai fornecer da seguinte maneira, a gente vai cortar ele verde e fornecer no coxo. É interessante a gente frisar bastante, é que o capim-açu ele consegue ser 70% mais barato do que qualquer outro alimento fornecido no período seco. Então, além de ter essa vantagem, né, de uma produção de massa verde mais de 30% comparado aos outros capins, ele consegue ter essa diversificação de fornecimento. Ele pode ser oferecido in natura para o gado, né, tanto de gado de corte como gado de leite, ou ele pode ser fornecido em forma de silagem, que tem um potencial incrível de proteína. Para quem não sabe, o capim-açu em Tupi-Guarani significa capim grande. É um capim que foi desenvolvido pela Embrapa em 2016 e vem ganhando o gosto do produtor rural.
Esse capim, ele possui inúmeras vantagens. Primeiro ponto é que esse capim ele tem um rendimento incrível comparado aos outros capins que já estão no mercado há muito tempo. Esse capim foi desenvolvido pela Embrapa para o produtor ter uma produção de silagem muito maior comparado a outros produtos. O capim-açu ele é tão grandioso que ele consegue ter uma produtividade de 70% a mais quando se compara a um napier, um capim-elefante tradicional. Ele consegue ser 70% mais barato que a silagem de milho. Outro ponto é que esse capim, com apenas 100 dias, ele já está com 4 metros de altura. Ou seja, ele se diferencia dos outros produtos por conta dessa grandiosidade de produção de massa verde. É importante a gente frisar também que o capim-açu é uma cultura perene que pode durar de 10 a 15 anos, né? Um capim sendo bem manejado, com uma adubação correta, pode ser química ou orgânica. Esse capim, outra característica interessante dele é que ele pode ser colhido manualmente ou mecanizado. A estrutura desse capim permite que o produtor ele tenha essa facilidade em campo. Outro ponto pertinente, que ele tem um maior teor de proteína quando se compara aos capins comuns que existem no mercado. Além de ter uma produtividade altíssima, ele consegue produzir 300 toneladas de matéria verde por hectare ano, ou seja, numa área de 1 hectare, esse capim ele consegue te oferecer 50 toneladas de matéria seca. Em média, numa área bem manejada, esse capim ele chega até 3 cortes. Né? E isso faz com que ele tenha uma produtividade de 30% a mais que os capins comuns. Outra característica importante do capim-açu é a resistência de tombamento. Uma das coisas que o produtor sofre muito são com plantios que tombam. A gente pode estar fazendo uma comparação com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar a gente tem muito problema de tombamento e o capim-açu ele não permite que isso aconteça por conta dessa característica dele de ser um capim ereto. A Embrapa pensou também no capim-açu para ele ser resistente ao período seco. Em especial no estado do Pará, no sudeste, né, do estado, a gente tem um período de estiagem muito agressivo. E a proposta do capim-açu se encaixa muito bem no sistema que a gente se encontra, né, que é essa resistência. Ele consegue produzir tranquilamente com 60 milímetros de chuva. Então é um capim que se adapta muito bem a regiões com um clima de estiagem muito agressivo. Outro fator diferenciado nesse produto, nesse material genético, é que ele tem a capacidade de perfilhar de 8 a 16 plantas. Geralmente os capins comuns, como o napier, o napier roxo ou capim-elefante, são variedades que têm um perfilhamento muito baixo. E esse capim tem uma resposta muito rápida em relação à germinação e a relação a perfilhamento. Outro ponto interessante é que esse capim, com 50 a 70 dias, ele consegue chegar até 3 metros de altura. Ou seja, é um capim com uma alta produtividade em relação à relação massa verde e matéria seca. É importante ressaltar que o capim-açu ele sofre com pragas tanto quanto o outro capim. No caso, ele sofre com o ataque da cigarrinha de pastagem, que é uma praga, né, comumente encontrada na região que a gente se encontra, que é o sudeste do estado do Pará. E no sudeste do estado, Não, me perdi aí. Para quem não conhece, o capim-açu significa... Não... É existente no mercado. Não, vamos fazer que tá. O cabelo tá bom? Agronorte, informando o homem do campo com o oferecimento de Agroprimer, consultoria e treinamento.